eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. O que acontece? Os plebeus começam a brigar com os patrícios. Por quê? Porque eles querem participar da vida política de Roma. Só que eles não tinham direito a isso. Então eles começam a fazer movimentos para buscar o quê? Uma maior participação política. Esse movimento que os plebeus vão fazer é chamado de rebeliões plebeias, ok? Vão ser duas no decorrer da história. Ali na página 37 da apostila, ele vai falar para vocês sobre algumas dessas rebeliões plebeias. O que acontece? Numa dessas rebeliões, os plebeus saem da cidade de Roma e vão para um lugar afastado. E vão falar assim, deixa lá os patrícios perceberem o quanto nós, plebeus, somos importantes para eles. E os patrícios perceberam isso, gente. Perceberam que a cidade de Roma, sem os plebeus, não funcionava, porque era eles que trabalhavam no comércio, ok? E trabalhavam no serviço pesado. Se não tem as pessoas para trabalharem no serviço pesado, quem que vai trabalhar então? Então os patrícios dão o braço a torcer, chamam os plebeus de volta e conversam com eles. E vão falar, não, plebeus, é o seguinte, vamos entrar então aqui a gente num acordo e vamos ver o que a gente pode fazer. Qual foi a solução encontrada pelos patrícios? Eles vão oferecer para os plebeus o cargo de senador. Mas enquanto havia, sei lá, 30 senadores patrícios, vai haver 2 senadores plebeus. Esses 2 senadores tinham um nome muito comum, era o cargo chamado cargo tribuno da plebe, tá? Esse cargo, ele foi muito desenvolvido por 2 irmãos. 2 irmãos vão ser os responsáveis por fazer as reformas principais nesse cargo. Cargo tribuno da plebe. São os 2 senadores que vão defender as ideias dos plebeus. Quem são esses irmãos? São os irmãos Graco, Caio e Tibério Graco. Eles vão governar, vão ficar no Senado em períodos diferentes, mas muitas coisas vão ser feitas por ele. O primeiro a chegar lá no cargo é Tibério Graco, tá? O Tibério, ele vai querer começar uma reforma agrária, distribuição de terras para os plebeus, muitas outras coisas. Ele não vai conseguir que as suas ideias sejam aprovadas. Ele acaba, então, não tendo as suas ideias aprovadas. Quando o irmão dele chega ao Senado romano, o irmão continua essas ideias do Tibério Graco, e aí eles vão desenvolver esse cargo. Junto com as rebeliões plebeias, além do cargo de tribuno da plebe, os plebeus também vão conseguir alguns direitos que vão ser muito importantes para eles. Que direitos são esses? São as leis que eles vão conseguir. Que leis são essas? As reivindicações dos plebeus. Primeiro, lei das 12 tábuas, tá? O que acontece? Anteriormente, as leis romanas eram orais, eram transmitidas de pessoas para pessoas. Agora não. Agora as leis estão escritas e colocadas em tábuas em frente ao Fórum Romano, para que todas as pessoas conheçam as leis de Roma. Eram 12 leis, escrito em 12 tábuas, então as pessoas começam a seguir. Essa é uma das primeiras reivindicações que os plebeus vão conseguir. Outra lei que eles vão ter, que é a lei da Canuleia. O que é essa lei? Essa lei vai permitir o casamento entre plebeus e patrícios, porque anteriormente isso não poderia acontecer. E a outra lei é a lei Licínia, que decretou o fim da escravidão por dívidas e o direito dos plebeus de possuírem terras nas regiões conquistadas. Bom, aqui a professora Gabi fez um panorama geral da República Romana. Mas a República Romana, como a gente viu, ela tem uma duração porque vai acontecer algumas crises na República Romana. Quais são essas crises? São 3, meus amores, gravem aí na cabecinha de vocês. Primeira crise que a República Romana vai passar são os problemas sociais. A segunda crise vai ser a disputa de poder. E a terceira crise vai ser a revolta dos escravizados. Sabe quem vai liderar essa revolta de escravos? Esse cara é famoso, Espartaco. Espartaco, ele estava numa escola de gladiadores lá na Roma Antiga e ele vai iniciar uma revolta, uma rebelião contra a República Romana, contra essa ideia de gladiadores. O Espartaco não sai vencedor. Na verdade, eles foram mortos e foram colocados seus corpos na Via Ápia, para poder mostrar para as pessoas que iam contra a República Romana. Mas não importa que eles não conseguiram o seu objetivo, mas entraram na história e o movimento ficou conhecido. E algumas coisas em Roma veio a mudar. Além disso, meus amores,
Com o passar do tempo, com essas expansões, né, e os senadores já não conseguindo controlar mais tanto o território, os líderes militares que ficavam nas províncias romanas foram aos poucos aumentando o seu poder. Com isso vai gerar aquilo que a professora falou que era o segundo motivo da crise, que é a disputa de poder, ok? No final da República Romana, Roma vai ser governado pelo que a gente chama de triunvirato. O que são triunviratos? São governos de 3 senadores. Então, lá na página 40 e 41 da apostila de vocês, ele vai falar sobre esses governos de triunvirato, tá? Quem foi o primeiro triunvirato? Então, em 59 a.C., a República Romana passou a ser governada por 3 generais, que formaram o primeiro triunvirato, governo de 3 pessoas. Quem eram esses caras? O primeiro triunvirato? Crasso, Pompeu e Júlio César. Com o tempo, cada um foi saindo para participar de outras coisas. Após a morte de Crasso no Oriente, Pompeu vai tentar se nomear o único senador de Roma, ele não vai conseguir, tá? Júlio César vai estar marchando para outras regiões com seu exército, então vai surgir daí o segundo triunvirato. Quem que vai estar nesse segundo triunvirato? Esses caras são importantes. Quem são eles? Marco Antônio, Otávio e Lepido. Primeiro de todos, desses 3 aqui, um só vai se tornar o imperador romano, que é Otávio Augusto, ok? O Marco Antônio, ele vai se envolver lá com a Cleópatra no Egito e vai acabar deixando de lado o triunvirato romano. E o Lepido também não vai levar muito a sério as coisas não, tá? O que acontece? O Lepido ele vai sair para se tornar sumo pontífice e vai cuidar parte da igreja. Com isso, meus amores, olha o que ele fala na página 41. Lepido se afastou da política e se tornou sumo pontífice. Marco Antônio se suicidou após entrar em conflito com Otávio, que acusava de desejar se tornar rei do Egito por causa de suas ligações com a Cleópatra, rainha do Egito. Em 27 a.C., Otávio recebeu o título de príncipes, que quer dizer o primeiro cidadão romano, Augusto, atribuído somente aos deuses, e imperador, tornando-se o primeiro imperador romano. Assim, acabava-se a República Romana e se iniciava o período do Império Romano. Amores, um forte abraço para todos vocês e na nossa próxima videoaula a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse período do Império Romano. Um beijo forte, fiquem com Deus.